Olá, amigos! Mais uma vez nos reunimos junto de vocês, a fim de trabalharmos com as diretrizes do Consolador Prometido, compreendendo os campos de transformação em que todos estamos mergulhados. Sim, porque conforme temos estudado ao longo dos podcasts, conforme podemos estudar na doutrina espírita, assistindo mesmo este campo revolucionário que acomete o planeta, uma verdadeira obra, porque nós temos uma sensação olhando tudo que tudo está tão bagunçado, confuso, complexo, tantas denúncias, tanta corrupção, tantas dificuldades, mas a bem da verdade são os campos da obra, da reconstrução, da vida do planeta que deve tomar outra forma dentro deste milênio e, portanto, deveremos assistir em décadas uma mudança sensível na Terra, nossa morada, nossa casa, no processo de evolução. Com alegria podemos sentir, através do Consolador Prometido e através da SEAMA, o convite luminoso de nosso Mestre Jesus, nos chamando ao campo do trabalho, na libertação, na fraternidade e na esperança. Seguindo as diretrizes que nos trazem tantos espíritos, podemos entrever, em meio a tudo que assistimos, uma grande estrada de transformação. Nosso olhar pode se voltar às dificuldades, às crueldades, à tristeza, à dor pela qual os animais passam, e é imprescindível que sejamos capazes de voltar o olhar a tudo isso, e é por isso que nós nos reunimos hoje comentando documentários, simplesmente porque eles nos trazem realidades, estudos, dados científicos, depoimentos, que nos alertam, descortinam tudo o que tentaram esconder até hoje. Mas um outro olhar nos demonstra quanta transformação, quanto já se modificou, quantas pessoas falando em nome dos animais, quantas declarações vemos ao longo do mundo de pessoas que vêm se tornando veganas, de tecnologias que vêm desenvolvendo produtos cada vez mais detalhados, plant-based, verdadeiros caminhos para se encerrar o teste em animais. Meus amigos, é uma grande revolução. Uma revolução de nosso Mestre Jesus, uma revolução que finalmente dá voz aos animais, e a doutrina espírita é o campo da voz dos animais junto ao Evangelho. A SEAMA é um convite do Mestre para que nós possamos participar desta música divina onde a luz do amor ao próximo se fará em todos os caminhos de nosso Mestre Jesus. É um convite para que cada um de nós se torne um instrumento desta orquestra maravilhosa que faz o campo da esperança e da paz, o verdadeiro campo do planeta de regeneração. Sejam bem-vindos nessa estrada junto a nós, que seguimos todos o Mestre Jesus e as equipes espirituais responsáveis pelo processo de transformação. E encontraremos no caminho, sim, dificuldades e as lágrimas de nossos irmãos animais, mas não há dúvida, também veremos no caminho muitas transformações. A SEAMA existe há 15 anos e ao longo destes 15 anos assistimos muitos processos de transformação. Amigos, hoje nós vamos falar de um documentário pelo qual nós temos muito carinho, que nos emocionou muito ao assistir, e não emocionou apenas a nós, emocionou o mundo, que conseguiu trazer uma visão nova, um caminho novo, um olhar diferenciado, cheio de ternura, cheio de amor, um sentimento a despertar, mesmo naqueles que nunca observaram muito os povos, mas a partir do olhar do cineasta que fez esse documentário, que ganhou o Oscar de melhor documentário de 2021, uma forma nova de olhar o mar se fez. É um documentário sensível, delicado, que traz muito das emoções do cineasta. Que, olha, quando a gente assiste o documentário, todos nós nos sentimos um pouco no lugar do cineasta, todos nós nos sentimos um pouco mergulhados no mar, todos nós nos sentimos um pouco amigos daquele povo com quem ele cria um vínculo. Realmente,
Ali nós nos sentimos próximos da água, próximos daquela vida, a música, a maneira como ele conta, como a história se construiu, como ele vivenciou. É um documentário maravilhoso. Ele não é um documentário profundamente técnico, como todos os que nós vimos até agora, mas nós o trouxemos hoje porque ele nos traz um olhar sobre a vida do mar, uma delicadeza tão importante. Ele é um refresco para que nós possamos continuar o nosso trabalho. E realmente, depois de tudo que nós temos assistido juntos, visualizado juntos, trabalhado juntos, estudado juntos, ele nos leva para um caminho diferente. E é realmente um caminho delicioso e emocionante. Cada minuto do documentário é cheio de emoções. Nós rimos junto com o cineasta e o povo, nós choramos junto com o cineasta e o povo, nós temos dificuldade de nos manter assim, passivos como o Craig se mantém, mas é importante a maneira como ele se mantém. Nós estamos falando de Professor Polvo, repito, ganhou o Oscar de melhor documentário de 2021, e é realmente um documentário lindíssimo, que vale a pena assistir, e é um documentário que vale a pena a gente assistir assim com a família, a gente sentar, tirar um horário e curtir. É um convite a mergulharmos junto com o cineasta naquela parte da ponta da África, que ele chama de Cabo das Tormentas, onde se passa toda a filmagem, é uma floresta de algas, é maravilhoso. Mas antes de dar continuidade, eu vou cumprimentando os nossos amigos que estão aqui conosco hoje para falar sobre este documentário lindíssimo. Olá, Tiago. Olá, Natália. Tudo bem? Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Natália. Realmente é um prazer a gente falar sobre esse documentário que traz para a gente lições lindíssimas sobre os animais que vivem no mar, né? Que é essa primeira fase que a gente tem trazido aí nessa nova etapa do podcast. Oi, Sandra. Oi, Tiago. Mais uma vez, é com muita gratidão que participo deste podcast. Eu quero dizer também que eu fiquei encantada com esse documentário. Foi muito tocante. A gente assiste o documentário mergulhando junto com ele. Vale a pena assistir. E tem algumas colocações que ele nos faz, assim, que nos chamam a atenção, né? A primeira coisa, a Natália vai nos falar mais sobre ele, sobre os caminhos que ele faz, a construção que ele faz no relacionamento com o povo, mas ele entra na água sem traje de mergulho, sem oxigênio, para que ele se coloca como um membro ali da vida marinha, com uma postura de intervir nada. A única coisa com a qual ele intervém é com o próprio corpo dele dentro da água. E ao longo do documentário, conforme a gente assiste de novo, porque nós assistimos novamente para poder conversar hoje com vocês, nós vamos entendendo essa postura dele, nós vamos compreendendo a importância dessa postura para que ele conseguisse criar os vínculos que ele criou. Tem uma frase que ele nos fala logo no início do documentário, que ela reflete um desejo nosso, realmente. Quando ele fala no início do documentário dos caminhos que ele fez até chegar ali, ele fala que um desejo que ele tinha era estar dentro do mundo natural. E ele sentia que ele estava fora deste mundo. E quando ele fala isso, aquilo me chama a atenção, porque realmente eu percebo, estando na SEAMA, eu percebo com os estudos que nós temos feito juntos, eu percebo conforme nós vamos, por exemplo, fazendo os documentários juntos, quando nós dividimos juntos as informações, quando ouvimos as colocações profundas dos espíritos iluminados que nos guiam os passos, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros que vocês, amigos ouvintes, já conhecem, já têm um vínculo de amizade, um vínculo de alegria, um vínculo de admiração. À medida que nós vamos realmente, então, estudando sobre os animais, compreendendo a vivência deles na Terra, aos poucos, conforme nós vamos nos colocando como irmãos de jornada, conforme vamos abandonando o trono do antropocentrismo e nos colocando no trabalho do serviço do bem e do servir aos mais jovens, nós vamos nos sentindo integrando ao mundo natural, à vida natural, a este campo maravilhoso, extraordinário de vida que nos cerca.
e que nós não prestamos atenção porque estamos tão presos ao nosso cotidiano que esquecemos de ver aquelas consciências se desenvolvendo, as inteligências despontando, os vínculos afetivos que eles formam, a jornada de vida, a reencarnação. Nós vamos aos poucos abrindo as nossas visões espirituais para a trajetória do espírito ao longo da evolução. E realmente é um prazer inestimável. E é uma porta que nunca mais se fecha. Verdade que, na forma como hoje ainda vivem os animais na relação com o homem, nós sofremos muitas vezes junto com eles, choramos junto com eles, mas quantas vezes não nos alegramos junto com eles e torcemos por eles nos processos de evolução. Vamos então dando continuidade, abrindo as portas ao professor Polvo com a Natália, que vai falar para nós aí realmente uma parte deste documentário, como ela mesma disse, tão fascinante. Bom, Sandra, eu vou começar com uma fala do cineasta que eu achei muito interessante, que é: quando analisamos um polvo, entramos em um mundo completamente diferente, algo extraordinário, e foi o que eu achei desse documentário. Nos mostra o amor, o carinho, o afeto, muito fascinante, e é bem extraordinário mesmo. Ele fala também que existe um limite que não pode ser atravessado. Isso é muito importante, porque ele respeita, né, esse limite em questão de aproximação do povo. Fala que desde criança ele achava o mar fascinante, a maior parte da infância foi passada nas piscinas de pedra, e acho que isso ajudou bastante também para o interesse, chegar até esse ponto de mergulhar, de analisar o povo, né? Eu mesma nunca tinha parado para pensar nessa criaturinha. Por mais que a gente vê por aí, né, nos outros documentários, nos filmes e tudo mais, eu nunca tinha parado para pensar, e eu não imaginava o quanto poderia se ter um afeto, né, com um ser humano, como foi aqui nesse documentário. Ele conta que por 2 anos ele estava passando, assim, por muita pressão na mente, não conseguia lidar com muitas coisas, muitas crises, né. Ele não conseguia mais lidar com as câmeras, estava bem agoniado. E aí foi aí que ele resolveu que ele precisava de uma fuga, e aí ele lembrou, né, ele voltou na infância dele, que ele passou a infância mergulhando, e aí foi assim que tudo começou. No começo, ele relata que que é bem difícil entrar na água, que é um dos lugares mais assustadores para se nadar no planeta, porque, né, é um oceano. O frio, ele tira seu fôlego, não tem como você relaxar. Isso no começo. Aí, no intervalo, tudo vai parecendo legal, o frio atualiza o seu cérebro, todo o seu corpo ganha vida e tudo vai ficando mais fácil. E você vai se adaptando àquilo. E ele fala que, por fim, depois de 1 ano, você começa a desejar o frio, né? Porque ele ficou muito tempo fazendo isso, um bom tempo, na verdade. E aí ele começou a desejar isso, o corpo pedia, a mente dele pedia. Isso foi a cura para ele. A cura dele foi a questão de mergulhar, de ter esse contato com os animais aquáticos, com a natureza, com o fundo do mar. E com uma floresta, né? A floresta tridimensional, que foi o que ele encontrou no fundo do mar. Quando ele estava lá, parecia que ele estava em outro planeta, ele ficava totalmente relaxado na água. Era um prazer imenso fazer aquilo. Ter um tanque de mergulho numa densa floresta de algas não é o ideal para mim, ele pensava. Eu quero ser mais como um animal anfíbio. Ele foi se adaptando tanto, se envolvendo tanto, como a Sandra falou aí anteriormente, ele já estava querendo se envolver muito com a natureza e fazer parte de tudo aquilo. Ele mostra que quando a gente quer chegar perto de um ambiente como este, nós temos que estar sem equipamentos, que era assim que ele nadava, ele não andava com equipamento nenhum, ele não mergulhava com equipamento nenhum. Por quê? Porque ele queria ficar mais próximo da natureza, dos animais, o mais próximo possível. Ele não iria interferir em nada, só que ele queria essa proximidade, esse vínculo, né, que foi criado assim, é extraordinário, é lindo de se ver, de sentir, né, você sente, como a Sandra falou, a gente mergulha junto com ele, né, naquele oceano, e você sente todo aquele amor, todo aquele contato. E é muito interessante que ele fala sobre os animais aquáticos, eles são impressionantes, e realmente você sente aquilo, porque é fora do real, assim. Eu acho que não é uma coisa corriqueira, não é um assunto corriqueiro, né, da gente
se falar, se ver por aí. Então, a gente assistindo, a gente acaba tendo um contato maior com os animais aquáticos e a gente consegue entender e perceber a sensibilidade desses animais, né? A inteligência que eles têm, que acho que muitas vezes a gente não imagina isso, mas eles são extremamente inteligentes. E aí, né, nesse começo todo, ele começou a perceber, ele começou a ter um vínculo especial com o polvo. E nisso ele resolveu todos os dias mergulhar naquele mesmo local para descobrir o que poderia acontecer com aquela criatura tão diferente e linda. Assim ele foi analisando o ambiente dela, a floresta aquática. Depois de visitá-las mais e mais, houve um momento em que o medo diminuiu. O povo ele começou a se acostumar com ele, se afeiçoar com a presença dele e ficou confortável. Ela se mantinha curiosa, mas não se arriscava muito. Porém, estava criando uma proximidade. E até que nos mostra que eles tiveram o primeiro toque com muita calma. E este primeiro toque ele acontece com muita calma, muita delicadeza, e assim a gente pode perceber no documentário que ele mantém um contato e confiança com ele. Ele cria um vínculo. É assim emocionante de ver essa cena do primeiro toque deles. E nesse momento ele estende a mão e o povo vai bem devagar e acaba acariciando a mão dele com um tentáculo só. Mas assim, ele vai envolvendo, ele vai virando a mão e o povo vai envolvendo a mão dele com o tentáculo. E assim, é uma coisa assim muito impressionante de se ver, porque a gente não imagina um povo desse jeito, a gente não imagina a questão do afeto, né, do contato com o humano, e a gente percebe assim o quanto ele entende que ele está ali não para fazer mal para ele, que ele está ali para observar. É bem interessante essa parte, assim, e bem emocionante também. Eu acho que a gente começa a entender a criatura, né, o polvo, o animal, mas como uma espécie de um ser com amor, né, que ele tem essa capacidade de amar, ele tem a capacidade de ter um afeto, ele tem a capacidade de ter um contato. Claro que, né, não dá para a gente sair todos os dias fazendo isso, foi uma construção, mas a gente vai entender que esse tipo de animal, né, esses animais aquáticos, eles têm sim essa capacidade. Bom, tem uma cena também muito interessante, ele começa a nadar de costas e o povo vai também nadando com ele, seguindo ele. E nesse momento, ele acaba derrubando, ele acha tudo aquilo tão fantástico, ele não percebe e acaba derrubando a lente da câmera dele. Nisso, o povo acaba se assustando e sai e desaparece. Nisso, ele mostra que fica procurando durante uma semana, né? Ele mergulha, procura e não acha. Ele começa a rastrear o povo, ele começa a mapear, ele começa a pensar como um povo, para ver se encontra o povo por ali. E depois de uma semana, ele acaba encontrando em uma outra toca. E nesse encontro, a gente pode ver assim a questão do afeto, a surpresa que o povo fica, né? E o próprio cineasta, ele fala que parece que quando você encontra um amigo e o amigo fica feliz, né? Oi, não é quanto tempo? E ele percebe isso no povo. Então quer dizer que a relação dos dois continua a partir daí novamente. Que ele ficou surpreso, ele ficou feliz de vê-lo, né? De reencontrá-lo. E é muito interessante. E tem também as partes que mostra o contato físico dos dois, porque ele acaba encostando nele, ele não tem medo dele, ele acaba tendo contato físico. Tem uma parte que mostra também ele ele indo no peito dele, encostando no peito dele, para uma espécie de abraço, né, como se fosse um abraço, e é uma questão de amizade mesmo, de afeto, de carinho, e mostra ele na mão dele, né, passando entre os dedos, é muito interessante, bem assim, eu recomendo que todos assistam esse documentário, porque é bem interessante mesmo, bem leve, e vocês vão sentir o amor, o afeto, o carinho e a amizade entre duas criaturas tão diferentes. O povo ensinou ele, na verdade, ele a gente acha, né? A gente como humano, a gente acha que a gente que vai fazer alguma coisa, né? Pelos bichos e tudo mais, mas na verdade o animal acaba ensinando a gente, né? Eles acabam nos ensinando. Os limites entre eles se dissolvem ali. Estava criando uma amizade verdadeira. Aliás, já tinham criado. Ele ficou fascinado pela água e por essa criatura tão linda que é o polvo.
Estava ouvindo você falar, Natália, e sentindo. Eu volto a dizer que quando ele, nessas aproximações, essas primeiras aproximações, esses toques, que o povo fica ali escondidinho na toca, estende um tentáculo e toca a mão dele, a emoção com que ele descreve, porque ele se emociona, né? A gente se emociona junto, a gente sente praticamente nossa mão ali com aquelas ventosas tocando assim embaixo d'água, é uma coisa impressionante. Mas tem uma característica que tem a ver com essa postura que ele assume na água, que é uma postura de quem quer fazer uma participação como se ele fosse um membro mesmo. Ele fala que ele quer ser um anfíbio, como você tinha dito, que é realmente um animal que fica dentro da água e que sai para respirar, por exemplo. E ele faz isso o tempo inteiro. Ele acaba estando ali quase somente com o corpo dele, com muito pouco equipamento, usa mais câmeras, etc. Uma sunga, só o equipamento para ele respirar e o visor. Então, assim, ele acaba fazendo parte, interagindo, quase como se ele fosse um peixe dentro da água. E uma coisa muito importante, ele não só não interfere com a vida, com o cotidiano que acontece dentro do mar, quanto ele não é um explorador também do mar. Ele é um simples observador. Então, com esta atitude de simples observador, conforme ele vai se colocando integrado no mar, indo cotidianamente, faz com que o povo vá perdendo o medo dele, porque ele vai provando diariamente que ele não vai fazer nenhum tipo de mal, nem ao povo, nem a nenhum outro animal, e fazendo com que ele crie vínculo de confiança, a ponto de, como você mesmo disse, abraçá-lo conforme ele era possível que ele o fizesse. Então, nós percebemos esta situação e nos chama atenção para um pensamento mais profundo, saindo deste campo aí, dessa ponta da África, e estendendo este olhar para todo o planeta Terra. Com certeza estamos destinados a chegar a um dia em que nós nos colocaremos como observadores, nós nos colocaremos mais ainda como auxiliares, a ponto de reconquistar nos animais os vínculos profundos afetivos na vida selvagem, a ponto do homem ser visto pelos animais como aquele que ampara, que auxilia, não como aquele que explora. Então, este documentário ele tem como pilar essencial nos demonstrar que é possível que nós possamos estabelecer vínculos de confiança e laços afetivos verdadeiros, laços entre almas, porque por mais que nós possamos olhar ali um cineasta e um povo, nós estamos olhando dois espíritos em estágios evolutivos diferentes, demonstrando através das lentes sensíveis a capacidade de amar e de formar vínculos. Então, essa é uma observação muito importante para nós entendermos para que caminhos nós precisamos ir enquanto seres humanos. Eu vou trazer aqui uma colocação de Joana de Ângeles no livro Plenitude, psicografia do Divaldo Pereira Franco, que ela fala assim, ó: mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, que atesta a presença do psiquismo divino em germe em tudo e todos. Embora o povo não seja um animal por natureza agressivo, vale a pena trazer esta colocação, nos lembrando que, à medida que nós provamos que somos capazes de amar, à medida que nos colocamos realmente como irmãos de jornada, nós rompemos as barreiras daquele que é temido para aquele que é amado. Então, nós mudamos de patamar, né, neste relacionamento. O filme realmente é de uma sensibilidade profunda e ele se emociona e a gente se emociona junto, como a gente já falou várias vezes, porque a gente se emociona mesmo. É um convite à emoção. Agora nós vamos ouvir aí o lado do povo, vamos entender um pouco esta questão do povo, a inteligência, a forma como ele descreve, o que ele observa, o que ele é capaz de nos transmitir através das lentes, que é o que o Tiago vai nos contar agora. É verdade, Sandra. Ele, como observador lá do povo, ele começa a ficar também bastante curioso. E aí começa a estudar também, quando ele está fora do mar, né? Ele começa a estudar sobre a vida dos povos, sobre como é o convívio deles com o meio ambiente e tudo mais.
e traz para a gente uma riqueza muito grande desse olhar do lado do povo. Então ele começa a contar como os povos planejam as suas refeições, a sua proteção contra predadores naturais. Em determinados momentos, ele conta que os povos eles utilizam os seus tentáculos, né, com aquelas ventosas, para pegar várias conchas que estavam no fundo do mar ali, aquela parte do mar, para se proteger contra predadores. Ele se enrola nas árvores, né, que ele conta, né, das árvores de plantas, para se proteger também, para se esconder de alguns predadores. Começa a demonstrar como eles conseguem se alimentar de animais, né, que são envoltos por conchas, que ele explica que dentro das ventosas dos povos existe uma espécie de uma broca que é capaz de furar qualquer tipo de concha. E é legal também ele demonstrar que em alguns momentos, quando o povo estava fazendo uma movimentação, né, se locomovendo de um lugar para o outro, ele relata que ficou muito surpreso porque ele começou a ver como se fossem duas pernas embaixo do povo, ele praticamente caminhando mesmo sobre a areia ali que estava no fundo do mar, ali naquela situação, e demonstra até com imagens que ele conseguiu capturar dessa situação. Então o povo parecia dançar mesmo ali aquele momento, com duas pernas se locomovendo, né, transportando ele de um lugar para o outro, e não simplesmente nadando, como é o costume do povo. São imagens realmente bastante interessantes ali. Demonstra também a inteligência desses animais com relação ao seu habitat, né, a reconhecer ali o seu habitat, a reconhecer pontos estratégicos para se proteger de predadores, de situações que podem trazer ali algum desconforto para ele, entrando em tocas. Por ser um animal invertebrado, né, ele consegue se locomover em fendas bem pequenas mesmo, que outros animais não conseguem, se escondendo totalmente ali, né, de um possível ataque e tudo mais. São realmente visões bastante interessantes que ele traz. O polvo, ele chega a ter 2.000 ventosas nos seus 8 tentáculos ali. Então, e são áreas muito sensíveis, né, desses animais. Por isso que no primeiro toque o povo coloca apenas um tentáculo e vai devagarzinho com as ventosas, curiosamente ali conhecendo na mão dele, né? Coloca todo o corpo dele sobre a mão do cineasta em alguns momentos. Então são cenas bastante emocionantes para a gente e que traz uma riqueza de detalhes da inteligência desses seres que, de fato, como a Natália também comentou, a gente não tem informação em nenhum lugar, né? Hoje a gente consegue até pensar o porquê que esse documentário foi tão premiado. Nesses momentos também que ele traz essa visão do povo e esse relato de que ele realmente é só um observador nesse documentário, um primeiro momento bastante chocante é quando está observando lá o povo, né, na toca dele e tudo mais, e ele começa a ver meio de relance assim esse tubarão de pijama, que é o predador natural desse animal, se aproximando e ele descobre ali aonde está esse polvo e vai pro ataque. O tubarão girando, né, para poder capturar o polvo. E no final disso, ele descreve que o tubarão sai com um tentáculo à mostra, né, do polvo. É uma cena bastante chocante porque demonstra pra gente ali o sentimento desse cineasta por esse polvo, né, que ficou tão forte e que traz realmente, fala, puxa, foi-se, né, aquele momento ali, aquela sensação, aquela emoção que ele estava vivendo acabou ali. Mas aí depois ele demonstra que não é isso, não foi o que aconteceu, né. De fato teve ali uma situação bastante triste, mas no fundo ele acaba descrevendo também que após uma semana ele indo todos os dias, continuar visitando esse povo, o povo praticamente nem saía mais da toca, né, por essa uma semana toda,
e ele observava ali o povo bem triste, bem amuado, né? E nessa uma semana, né, que ele vai observando o povo dia a dia, ele vê realmente na feição daquele animal, né, do povo, a dor que ele estava sentindo, né, por ter perdido aquele tentáculo para o tubarão. Mas após essa semana percorrida, ele observa que o povo começa a sair da toca e onde tinha o tentáculo perdido, começa a nascer um novo tentáculo. O que é muito fascinante, porque a gente começa a observar que o polvo ele tem ali uma condição de regeneração também do seu próprio corpo. E aí ele vai descrevendo, né, essa regeneração, que o tentáculo ele começa pequenininho, mas depois ele vai, ao longo dos dias e das semanas, voltando ao tamanho natural. É interessante também frisar que, por todos esses estudos, né, que ele fez sobre a vida do polvo, descreve que ele tem a sua vida, o seu período de vida, aproximadamente um ano, né? Pode chegar a um ano e meio, mais ou menos. É uma outra situação também que depois de algum tempo, né, que se passou esse episódio, ele continua nesse período de visitação lá, de observação, e aí ele começa a escrever várias outras cenas, vários outros momentos. Tem uma parte também que ele descreve um cardume de peixes vindo perto de onde estava o polvo ali, e aí ele começa a observar o polvo levantando os tentáculos assim em alguns momentos, e aí os peixes fugiam daquele lugar, depois o polvo ia de novo para cima dos peixes, ele levantava o tentáculo de novo, e ele começa a se questionar, fala, poxa, não parece que ele está ali de alguma forma querendo uma alimentação, porque o povo ele é muito inteligente, ele faz ali toda uma orquestração para fazer a sua alimentação. Então ele começa a refletir e fala, puxa, esse povo ele está brincando com os peixes, que é mais uma coisa surpreendente que a gente descobre no documentário, que o povo ele tem uma emoção de fato ali e também quer brincar, né? Assim como a gente também, né? Gosta de brincar. Ele descreve um outro ataque que esse povo sofre de um tubarão, mas aí nesse momento, né? Ele descreve uma cena muito longa, né? Do filme, dessa perseguição, né? Porque ele acaba tentando se desvincular de todas as formas do tubarão, ele se esconde no meio da floresta lá de algas, se enrolando nas algas. Ele se esconde pelas conchas também, né? Ele faz como se fosse uma pedra, né? Com várias conchas em volta dele para tentar fugir do tubarão. Nesse momento, o tubarão até chega a atacar o polvo, né? Quando ele está com essas conchas. Só que o cineasta ele precisa subir para a superfície para respirar, porque ele estava sem ar já. E quando ele volta, ele vê uma cena surpreendente. Ele não consegue explicar para a gente como aconteceu, né, no documentário, mas o povo ele conseguiu se desvencilhar do ataque do tubarão e ficar nas costas do tubarão, né, preso através das ventosas dele, nas costas do tubarão, como uma forma de proteção mesmo, porque era o único ponto que o tubarão não conseguiria tirá-lo dali, né? E ele começa a seguir esses dois por um período grande, e o tubarão tentando tirar o povo de tudo que é jeito em cima das costas dele, até que ele passa perto de umas rochas lá, e o povo vê que ele consegue sair. Então ele sai das costas do tubarão. Quando o tubarão percebe, o povo já fugiu e já não tem como mais saber onde estava, e ele segue a vida dele normal. E aí, indo mais para o final do documentário, ele descreve o período do acasalamento do povo, que é uma cena que ele observa que é inusitada, porque até então ele não tinha observado nenhum outro povo nas redondezas a não ser esse que ele estava no filme todo, né, no documentário todo. Depois, né, de todo o desenvolvimento dos embriões e tudo mais, e que essa fêmea ela coloca todos os seus ovos, quando os polvinhos acabam nascendo, né, ela se desgasta tanto, tanto, que o cineasta ele descreve essa cena com muito sofrimento, com muita dor realmente, porque é o fim da vida daquele povo. Ela se doa tanto, ela se doa tanto para aqueles filhotes que ela acaba não tendo mais forças para nada.
E é uma cena curiosa também que ele demonstra que após todo esse período, né, do acasalamento e do nascimento de seus filhotes, ela e o desgaste, né, físico realmente dessa mãe polvo, que ela perde toda a cor, ela fica branca e ela começa a sair da toca onde ela estava, né, que ela ficou pelo período de fecundação e nascimento dos filhotes, com tanta fraqueza, com tanta dificuldade, que uns peixes se aproveitam ali, né, dessa situação de fragilidade dela e começam a retirar pedaços dela, né, literalmente. E aí, no final de tudo isso, chega esse tubarão de pijamas aí e acaba levando ela embora para realmente finalizar a vida dela, como ele descreve no documentário. É interessante também observar realmente o quão sofrido é esse momento para o cineasta, porque ao longo de todo o documentário, que se passa por esse um ano todo, né, ele vai descrevendo vários momentos desse um ano todo de filmagem, a gente sente junto dele todo esse sofrimento, porque a gente também cria, né, essa empatia, esse vínculo, né, com esse animal tão diferente do nosso convívio, né? Sabe que tem uma cena, Thiago, em que ele questiona, ele mostra, né, efetivamente ela dormindo, e ele se pergunta, será que eles sonham? Se sonham, o que será que sonham? E assim por diante. E existe uma pesquisa de uma cientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que comprovou que os polvos sonham. E ela diz que foi possível comprovar isso porque eles perdem totalmente a relação quando estão dormindo com o ambiente externo, então eles não percebem som nem aproximação, vão mudando de cor e as pupilas se mexem bem rápido, como acontece conosco quando estamos em sono profundo e sonhando. Então, ela consegue comprovar que os polvos sonham. É um novo olhar, porque o polvo, acima de tudo, é um molusco, ele é um invertebrado. Mas ele tem chamado tanto a atenção dos cientistas em geral, este comportamento que o difere dos outros moluscos e o traz para um novo nível de consciência, de inteligência. E sob a ótica do espírito, nós podemos ter também este mesmo olhar de um animal com um nível de estratégia, de consciência do meio ambiente, de consciência do próprio corpo, capaz de formar vínculos tão profundos conforme os que são descritos neste documentário, sem dúvida é um espírito já num estágio evolutivo de animal superior, embora aquele corpo físico em que ele se encontre na categoria de animais inferiores que nos descreve André Luiz. Então, nos faz observar que não há dúvida pelas características de consciência, pelas características de inteligência, pelas características de emoções e sentimentos, de que aquele espírito se encontra realmente no estágio evolutivo bem superior aos outros moluscos e que este corpo adaptado a esta condição é o corpo físico necessário para o desenvolvimento de determinados estágios de consciência daquele espírito naquele lugar em que ele se encontra. Então, uma coisa interessante de nós observarmos como realmente, mas realmente, o corpo é ali o hospedeiro luminoso do espírito que serve, de acordo com o meio em que ele estará, para o desenvolvimento da consciência. Nós aproveitamos aqui para lembrar a Declaração de Cambridge, que nós já tivemos a oportunidade de citar aqui tantas vezes. Estava ouvindo você falar, Tiago, e me lembrei disso, em que a declaração efetiva, após todos os textos que constituem a Declaração de Cambridge, você, amigo ouvinte, que pode estar nos ouvindo pela primeira vez, a Declaração de Cambridge é uma declaração feita por 12 cientistas que encabeçam várias pesquisas no mundo inteiro e se encontram em Cambridge em 7 de julho de 2012, sob a coordenação de Stephen Hopkins, para trazer as conclusões dessas inúmeras pesquisas acerca da consciência de animais humanos e não humanos. E aí, depois de todas das colocações, eles fazem uma declaração que termina dizendo o seguinte, olha, bem o finalzinho. Consequentemente, o peso das evidências indicam que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo
todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem estes substratos neurológicos. Então, temos aí a conclusão de longos estudos feitos no planeta, nos falando que nós já sabemos, que todas as aves, todos os mamíferos, muitas outras criaturas e os polvos possuem consciência, possuem, conforme descreve a declaração ao longo do texto anterior a isso que eu disse, vontade própria, formam vínculos afetivos, têm emoções. Então, nós temos aí um longo campo de observação do que nos fala a doutrina espírita, do que nos fala a ciência e do que nos fala este documentário. Esta visão que ele tem e que nos envolve nos faz pensar quanto nós ainda não sabemos sobre os animais, simplesmente por não observá-los, por não convivermos com eles em seus meios de convivência, por não conseguirmos compreender a sua forma de comunicação, por não sermos capazes de entender as manifestações mais profundas. Olha, nós estamos falando do povo, mas quantos animais? Nós ainda nos surpreendemos com as reações. Eu li um estudo essa semana falando das diversas espécies de animais que sorriem. Fico imaginando, há 20 anos atrás, nós não teríamos estudos a esse respeito. E olha, você que está nos ouvindo, e nós aqui, podemos falar várias vezes que os animais com os quais nós convivemos literalmente sorriram para nós. Então, os animais sorriem. Tem uma colocação que o cineasta nos faz aí logo no final do documentário, uma frase em que ele diz o seguinte, ó: estamos em contato com este lugar selvagem e ele fala conosco. Seu idioma é visível. E realmente os ambientes, os animais falam conosco. Nós precisamos ter a humildade e a boa vontade de observarmos. Ele fala outra coisa que nos chama a atenção, em que a partir deste contato com o povo, deste tempo que ele passa observando ele, tudo que está ao redor e o ambiente, ele diz assim, ó, lentamente começamos a nos preocupar com todos os animais, até os menores. Percebemos que todos os seres são importantes. Então, o documentário nos coloca, ele se coloca porque traz a experiência dele, a transformação que esta experiência trouxe para ele, a forma como ele passa a ver o mundo. E tem uma outra coisa que ele diz em relação ao filho, que no final do documentário o filho passa a mergulhar com ele. E ele diz que o intenso contato com a natureza torna as crianças mais gentis, o que significam adultos mais gentis, porque o vínculo com a nossa própria essência, porque nós somos, em essência, parte da natureza. O antropocentrismo é um engano, nos coloca fora da nossa própria essência, da nossa própria vivência, da própria criação divina. O antropocentrismo rompe com o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos. O ecocentrismo nos encaixa nos campos do amor divino, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O ecocentrismo nos coloca como parte da criação divina, portanto, parte do amor de Deus, parte do processo de evolução. Nos faz romper com uma parte irrisória da nossa evolução, que é a fase de humanidade. Ela é importantíssima porque ela nos traz a consciência de que somos espíritos, mas ela é irrisória sob a ótica da travessia do espírito do átomo até o arcanjo. Nos faz romper com a fase única, individualizada da humanidade e nos coloca como espíritos na fase de quem teve diversos corpos para alcançar a sua essência de arcanjo, do amor universal, da consciência cósmica, da humildade em plenitude, da ruptura com o orgulho e com o egoísmo. Então nós passamos a compreender que tudo está interligado e somos parte de tudo. A descrição do cineasta ao dizer que quando ele mergulha no mar, dissolvem-se todos os problemas, nos demonstra que quando nós mergulhamos em nossa própria essência enquanto espíritos, quando abrimos os nossos ouvidos a ouvir vozes não humanas na comunicação conosco, quando passamos a compreender os vínculos profundos que nós podemos desenvolver com espíritos em diversas fases de evolução,
Nós estamos habituados a desenvolver vínculos com nossos cães e nossos gatos, mas, na verdade, os vínculos já existem com todas as criaturas de Deus, precisando ser apenas exercitados por nós mesmos ao trazermos esses vínculos para a consciência. E isto significa fazermos o processo de humanização. O processo que nos aproximará ao campo do reino angélico e, portanto, a paz que nós tanto esperamos, ao amor que nós tanto desejamos, a esperança que nós somos capazes de construir dentro de nós, é justamente a paz que está ligada à vivência profunda do amor em todas as suas dimensões. Meus amigos, deixamos aqui o convite para que assistam também o documentário Professor Polvo. Este documentário que, através dessa criatura singela, que passa pela vida deste cineasta, que desencarna ao final do documentário e retorna ao plano espiritual. Mas esta criatura que é não somente professora deste cineasta, mas é a nossa professora, professora de todos nós, de como nós temos tanto a aprender. E como pode ser tão fascinante aprender. Como nós podemos nos abrir a um amor tão profundo, incondicional, quando nos colocamos na posição dos aprendizes da vida, dos aprendizes dos campos que nós ainda não podemos descrever. Quando humildemente passamos a compreender que a natureza vai nos demonstrar tanto sobre os sentimentos, as emoções, a família, a disciplina e a humildade. Professor Polvo nos ensina sobre o amor entre espíritos, rompendo com as nossas pré-condições a respeito do significado de amar. Nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje com uma colocação de São Vicente de Paulo, no Livro dos Espíritos, pilar mestre da doutrina espírita, na questão 888A. Não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior, para com o qual tem de cumprir estes mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não somente a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de botardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciosos. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Assim, meus amigos, nós vamos deixando aqui o abraço carinhoso dos voluntários da SEAMA, a nossa gratidão sincera a vocês que nos ouvem, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos irmãos animais. E até a semana que vem.